Olá, meus caros, aqui é o Tempter 60, de volta ao quadro Sexta-feira do Terror. Aqui vou falar de um filme que eu acho que passou despercebido por muitos que gostam de filmes de terror e até do gênero slasher, né, o terror do slasher, que é um filme de 1976 que foi reexibido algumas vezes no Cine Trash do José Mojica Marins, Dia do Caixão, e no Fim de Noite SBT, que eu só viria a conhecer esse filme quando eu ficava antenado na programação da TV a cabo lá no início dos anos 2000, por aí, quando valia a pena você, né, assinar algo para realmente você ter um passatempo, né, na sexta-feira, né, que era exibido os filmes de terror, porque por isso o nome desse quadro, Sexta-feira do Terror. E o nome do filme em questão aqui originalmente é Killer Party, 1986, que aqui no Brasil ele foi batizado de A Noite das Brincadeiras Mortais. Só que A Noite das Brincadeiras Mortais já era um título que já havia deixado, né, num filme, se não me engano, foi um filme bem assim, meio que tem no elenco ali a Amy Steel, de Sexta-feira 13, parte 2. Enfim, é um filme que não tem nada a ver com o clima desse filme que eu vou comentar com vocês agora. Porque A Noite das Brincadeiras Mortais, né, que lançaram, inclusive eu aluguei VHS na época, não gostei, é o April Fool's Day, né, que é o Dia da Mentira, 1º de Abril Macabro. Na verdade, o nome do filme é 1º de Abril Macabro, como eu conheci ele na época das videolocadoras. E só que aquele 1º de Abril Macabro é um filme que simplesmente apresenta o final, que na minha opinião foi um balde d'água fria, porque o título já diz, né, 1º de Abril, Dia da Mentira. Aí temos algumas pegadinhas ali, uns trotes e tudo mais, para que no final tudo acabe, né, obviamente, como um trote. Só que esse Killer Party, que título original seria Festa Assassina, né, enfim, Festejo Assassino, alguma coisa assim, que também recebeu o título, foi batizado de A Noite das Brincadeiras Mortais. Ele tem um pouquinho do roteiro, né, de April Fool's Day, só que quando o filme começa a se desenvolver no segundo ato em diante, da metade para o fim, a gente vê que esse filme é muito diferente do April Fool's Day, né, que tem no elenco lá Amy Steel, Sexta-feira 13, parte 2, que aqui a coisa já não é apenas na zoeira de 1º de Abril, né. Então eu vou ler algumas informações aqui. Killer Party é um filme canadense de terror sobrenatural de 86, dirigido por William Fruit, estrelado por Martin Hewitt, do filme Amor Sem Fim, com Brooke Shields, também é um filme muito bom. Não, na verdade já falei merda aqui, o Martin Hewitt, enfim, né, ele mesmo, não, tá certo, eu estou mesmo me corrigindo aqui, não, eu falei certo mesmo. Martin Hewitt é aquele galã do filme Amor Sem Fim, onde ele estrela um papel ao lado da Brooke Shields, dos anos 80, clássico dos anos 80, né? Endless Love, também um filme muito bom. Ralph Seymour, Elaine Wicks e Joanna Johnson, de uma série de televisão chamada The Bold and the Beautiful, uma loira bonitinha. Sherry Willis Birch, que, se não me engano, né, eu não vou nem dizer aqui que eu posso comer bola. Uma dessas atrizes que integra o elenco de Killer Party, ela já atuou ao lado da Madonna. Eu não me lembro o nome do filme, cara. Agora me fugiu mesmo. E Paul Bartel, enfim. Aí temos alguns spoilers aqui que eu não vou dizer, tá? Não vou ressaltar aqui. O filme foi lançado em maio de 86. Foi o último filme da coleção original de títulos da Metro-Goldwyn-Mayer MGM, datada de 1924, após a venda do estúdio de Kerkorian para Ted Turner no mesmo mês. Embora tenha recebido pouca atenção da crítica na época de seu lançamento, o filme conquistou um status cult, ou seja, esse filme aqui, Killer Party, é cult. É mais um filme de terror cult. E cult significa o quê? É um filme que só aqueles cultuadores, mesmo como eu e muitos, sabem da importância dele. Ele pode não ser um clássico, mas ele é um clássico cult. Não é um clássico assim como o Poderoso Chefão, filmes, ali, né? Mas ele é um clássico cult, ele é um clássico cultuado. Então temos a diferença do clássico, né? Aquele clássico mesmo, filmes como Tubarão, Poderoso Chefão, enfim, tantos outros ali, né?
e de clássicos cult, clássicos que são cultuados. E o Killer Party, ele integra essa lista de clássicos, né, como já havia ressaltado aqui, incluindo vários filmes que eu já analisei aqui no canal, cult, tá? Cult Classics, enfim. Inclusive, Cult Classics era uma distribuidora que na época lançou vários filmes, né, cult, tá? E ela faliu, essa distribuidora. Quem pegou a época ali sabe muito bem. Falando aqui do filme em questão, Killer Party, eu vou chamá-lo de Killer Party porque eu me recuso a falar desse filme, me referir a esse filme como A Noite das Brincadeiras Mortais. Eu acho que Killer Party, ou Festejo Assassino, vem bem mais a calhar. O filme conta a história de algumas calouras, né, alguns calouros de uma universidade, estão dividindo ali alguns quartos. Aí temos uma premissa muito básica que, para algumas meninas, né, incluindo a personagem da Joanna Johnson e de outras que eu já ressaltei aqui, que intercalam o elenco, elas precisam passar, né, por um teste para que elas sejam admitidas na turma, né, da fraternidade de uma mulher mandona ali, né? Uma mulher mandona que, inclusive, é gostosa pra caralho, né? Então, aqui na época a gente já teve aquele lance de, né, o empoderamento feminino, um pouco de feminismo, né, porque o filme ele trata bem disso, ele mostra várias meninas bonitas, várias meninas mais gostosas do que a outra ali na universidade e tudo mais, né. Só que nessa universidade aí, nessa turma, né, que é aquele lance de beta tal, beta y, enfim, né, aqueles códigos que a gente é costumeiro ser usado lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos mesmo. Sempre tem uma ali que vai se encarregar de admitir essas calouras para, enfim, né, para o que essas calouras que estão fazendo esse teste, elas acreditam que elas possam integrar, né, essa turma, né, dessa mandona ali, né, enfim. Só que esse teste que essas meninas acabam passando são testes um tanto quanto mórbidos, macabros, que inclui, ressaltando aqui alguns spoilers do filme, enfim, beber a gema do ovo, né? Beber a gema do ovo. O ovo, né? Descasca ali o ovo, né? Elas têm que engolir a gema, tudo mais. E comer olho de cabra. Bom, e no momento que elas estão ali comendo, né, o olho de cabra, o filme ele já mostra que ele não é só um filme de slasher, ele não é um filme sobre assassinatos, tem algo mais ali. E ele é um filme que ele já lida com o sobrenatural. Ele não é apenas um filme lá do Dia da Mentira, do trote de 1º de abril, aquela premissa básica. Embora essa premissa básica esteja enraizada aqui nesse filme, mas é apenas como parte do desenvolvimento da trama a que o roteiro se propõe. Quando vão acontecer esse teste, elas engolem olhos de cabra, uma cena até meio assim, né, meio macabra, naquele trote, né, que elas precisam passar por esse trote, não, né, teste, né, enfim. Só que falando de trote, o filme também ele lida com muitas cenas de trotes também, né? Tem também alguns trotes ali de 1º de abril. Brincadeiras que as meninas pensam que são reais, né? Quando na verdade é tudo voltado ao Dia da Mentira. Então o filme tem trote. O filme tem. Parece que esse filme foi uma forma do diretor e de quem escreveu o roteiro falar assim, ó, eu vou fazer um filme de 1º de abril, lidando com trotes, né? E vai ter algumas cenas de assassinato e tudo mais. Mas no geral vai ser um filme que ele não vai se tornar datado, enfim. E parece que o responsável pelo roteiro do filme, ele conseguiu isso. Ele conseguiu isso com maestria, porque o filme ele não se torna datado. É um filme que ele se segura na trama dele, tá? Bom, o que temos mais aqui, né? Temos todo esse desenvolvimento, temos ali um cara que às vezes ele tá meio que querendo chegar junto da personagem da Joanna Johnson, a loira, só que o personagem do Martin Hewitt, ele já deu deu aquela iniciativa, né? Já deu em cima da personagem da Joanna Johnson, então já tava garantido lá que ele iria ter um caso com ela no filme.
Só que a personagem da Joanna Johnson, que é a Jennifer, mais, né, duas garotas, tá? A Phoebe e a outra garota ali, que é a atriz que fez o filme ao lado da Madonna. Me lembro agora o nome dela. A Jennifer é aquela que mais ela não quer, né, participar dos trotes. Dos trotes não, né, desse teste, porque ela pressente alguma coisa meio ruim, né, da casa onde ela se reúne para passar por esse teste macabro de comer olho de cabra, beber a gema do ovo, enfim, tomar, né, até um lance meio de tortura, né, enfim, quase meio de sadomasoquismo, alguma coisa assim, cara, tortura. Então ela meio que fica preocupada com isso. Ela pensa, pô, eu não quero mexer com essas coisas macabras e ocultas, porque isso pode ocasionar em algo mais sério. Pô, já tô quase escutando o filme aqui, né, cara? Mas eu tenho certeza que muitos ali que acompanham meu canal, eles não nem assistiram esse filme. Meu canal aqui só tem um Nutella que fica toda hora perseguindo os outros. Duvido que ele tenha conhecido esse filme. Coitado desse moleque. Enfim, né, vai deixando pra lá. Tá dando bot no canal aí, tá dando hater, foda-se. O moleque só faz isso também. Mas é um filme que eu gosto muito, porque é um filme muito diferente. E o final do filme, da metade para o fim, as coisas vão se tornando tanto quanto pesadas. O clima macabro no filme, ele começa a aumentar. E temos uma grande referência a um clássico. Agora estou falando aqui clássico do terror. Clássico absoluto do terror. Eu não vou nem falar aqui, porque senão eu vou dar um spoiler total, né? Mas esse filme ele referencia, claro, né, ele não tem aqueles grandes efeitos especiais igual esse clássico a que estou me referindo. Mas ele referencia o tema principal, né? A forma como esse clássico ele influenciou outros filmes a fazerem o mesmo. Os filhos, né? Na verdade. E é exatamente o que nós temos lá no final de Killer Party. Nós temos um filme que ele não é só um filme de trotes de 1º de abril e de alguns assassinatos ali. Tem alguns assassinatos, você não sabe quem é a pessoa, mas nós temos aqui um desenvolvimento bem original por parte do roteiro que nenhum filme hoje em dia conseguiria fazer. Eu duvido que tenha um filme que é um filme meio trash, né? Porque o Killer Party ele tem algumas cenas meio divertidas e engraçadas, mas quando ele se propõe ao terror, ele consegue fazer isso muito bem. Ele consegue fazer isso com uma competência muito grande. Quando ele se propõe a ser um filme de terror. Então o filme tem algumas cenas divertidas, o filme tem algumas cenas de assassinato, 1º de abril, trotes, quando você pensa que é alguma coisa séria, é um trote ali de 1º de abril, fraternidades, testes que as meninas precisam passar, e no final, eu já disse aqui, a personagem da Joanna Johnson, ela tem um receio de mexer com essas coisas, porque ela acredita que mexer com coisas ocultas pode ocasionar em consequências desastrosas na vida da pessoa. E a Joanna Johnson é aquela personagem que ela vai tentando descobrir toda e qualquer informação sobre o lugar onde essas meninas estão, se o lugar foi assombrado, se alguma pessoa já morreu ali, enfim, chega de spoiler. Killer Party, ou Festejo Assassino, ou A Noite das Brincadeiras Mortais, é um filme que eu avaliaria como nota 9.8. Eu gosto desse filme. Pra quem gosta de terror e quer se surpreender com plot twist, com ponto de virada, o turn point, esse filme aqui vem bem a calhar. Ele não é um filme igual aos outros, não é. Ele não é um filme só de slasher, tá? É slasher e um pouquinho de tema de sobrenatural ali. O que acontece no final eu não vou dizer. Bom, próxima sexta eu volto com esse quadro de Sexta-feira do Terror com mais um filme obscuro e underground. Porque eu considero até o Killer Party como um filme underground, né? Um filme cult, que apenas os verdadeiros cultuadores sabem de sua importância. Eu volto sexta-feira que vem com esse quadro. Um abraço a todos e saudações aos haters ou ao hater. Falou, idiotinha.